lá. Alguém disse: pastor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, essa é a casa de Josué. Agora eu e a minha eu tenho que resolver, tá certo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso. Agora você também pode falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certo? Então estamos num ensino bíblico, já faz um período, uma série de ensino, tratando sobre eu e a minha casa. E hoje nós vamos falar sobre a casa de Davi. Diga: casa de Davi. Certo. Felicidade, escute, felicidade é o equilíbrio da vida. Felicidade, alegria é o equilíbrio da vida. O que quer dizer isso? Para você ser feliz, você precisa equilibrar a vida espiritual, saúde, financeira e familiar. Entendeu? Felicidade, Pastor Jesus, é o equilíbrio da vida financeira, espiritual, familiar e saúde. Se uma dessas pontas descerem, você não será feliz. Se você tiver uma boa família, se tiver dinheiro e tiver bem espiritual, mas estiver enfermo, você não conseguirá desfrutar. Se você tiver saúde, tiver dinheiro e tiver uma boa família, mas a tua vida espiritual não tiver, você vai ter problema de alma. Também não vai ser bom. Vai entrar em depressão, vai ficar encurralado. Se você tiver dinheiro, uma vida boa, entendeu? Mas um problema com a família, a balança pende para um lado, você não será feliz. Então felicidade, diga: felicidade é o equilíbrio da vida. Então é muito difícil, é duas bolinhas para lá, duas bolinhas para cá, e a balança vai 3 bolinhas para cá, 3 bolinhas para lá. É muito comum o cidadão perder a família para ganhar dinheiro, e quando ele tem dinheiro, ele já não tem mais família. É muito comum obreiros, pastores buscarem a vida espiritual e perder filhos, perder esposa, e ficar uma benção, cantando para o mundo, pregando para todo lado, mas não tem mulher mais, não tem filho. Aí ele coloca aquelas agendas dele, diz assim: olha a minha agenda: segunda, quinta, terça na Palmeira, quarta no São Jorge, quinta no São Luís, canto no São Pedro, canto, mas nunca na casa dele. Esse aí, meu irmão, está falido. Está falido. Eu parei atrás, aqui quando estava reformando essa rodovia, eu parei atrás para esperar, porque eles fecharam um lado da rodovia e ia liberar o outro. E quando eu parei lá, eu parei de uma fila de carro, eu passava um lado, depois fechava, quando chegou a minha vez, fechava. Aí eu fiquei esperando lá. Aí o Espírito de Deus me disse algo: cuide do seu aeroporto. E eu fiquei pensando: cuidar do meu aeroporto? Cuide do seu aeroporto. Aí Deus diz: todo mundo tem um aeroporto, não importa o tamanho do avião, ele vai ter que descer. E toda vez que você for descer, tem um grupo de pessoas esperando você pousar. Então cuide, porque você voa, mas você vai ter que descer. E se você não cuidar desse aeroporto, não adianta você voar alto. Você vai ter que descer. Não adianta o quão grande pregador ou quão grande pastor você seja, se você não tiver aeroporto, você é digno de lástima. Então não se empolga, como eu não me empolgo de alguém colocar aquela agenda extensa de pregação ou de convite. Hoje eu estou no São Jorge, estou no São Pedro, estou em Campinas, amanhã não sei onde, amanhã não sei onde. A pergunta é: quando é que você está na sua casa? Quando é que você está com a sua mulher? Quando é que você está com seus filhos? Isso é importante. Senão ganha o mundo e perde a casa. Entendeu? Então felicidade é o equilíbrio da vida. E por isso que não é fácil ter a alegria completa. Jesus disse na sua oração que o Pai dê a eles a alegria completa. Então ter a alegria completa não é fácil. Eu quero compartilhar hoje com você, eu e a minha casa, e vamos tratar da casa de Davi. Primeiro, quem é Davi? Davi é o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o tocador, o salmista. Davi é um homem extraordinário. Davi, ao cujo que você vai ver hoje, estamos vendo Israel em guerra, e a bandeira de Israel está estampada em todos os lugares, né? E você vê a estrela, aquela estrela é a estrela de Davi.
A bandeira de Israel é a estrela de Davi. O hotel mais famoso de Israel chama Hotel do Rei Davi. O hotel mais antigo e mais famoso. Tem uma estrela lá em cima, que é a estrela do Rei Davi. Então o maior rei de Israel é Davi. O importante é que Davi foi um dos maiores extraordinários guerreiros que a Bíblia vai registrar. Você pode falar de tudo, mas não dá para esquecer de Davi. Jesus tomou ele como exemplo. A Bíblia diz que Jesus era filho de Davi, olha só, filho de Davi. Mas Deus permitiu que Davi passasse por algumas coisas e a Bíblia registrasse a sua casa. Alguém diz assim: pastor, Davi foi feliz? Sim. Teve alegria completa? Não. Sentou no maior trono de Israel? Sentou. Viveu o apogeu? Viveu. Derrubou Golias? Derrubou. Venceu grandes guerras? Venceu. Mas a sua família tinha de tudo na família de Davi. Ao ponto que Davi teve 9 mulheres. Então, para você ver que a família de Davi foi um fracasso. E por que Deus deixou registrar todos esses fracassos familiar na vida de um homem como Davi? Se fosse nós, tinha apagado essa biografia, pastor Jesus. Mas Deus deixou registrar. Deus deixou registrar. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 11, eu quero que coloque lá. Por que Deus deixou? Para que a gente aprendesse e não fizesse a mesma coisa. Por isso que Deus deixou registrado. Ora, tudo isso lhe sobreveio por figura, e questão escrita para aviso vosso, para quem já são chegado o fim do século. Então, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, tudo que aconteceu com ele é para que nós olhamos para não acontecer com nós. Por isso que Deus deixou escrito sobre isso, para mostrar que mesmo os santos têm vidas difíceis e pecam. Deus deixou registrado para mostrar que mesmo os santos e aquele a quem Deus escolhe fracassa em alguma área da sua vida. Por isso que você não pode julgar alguém que é uma benção e tem uma vida financeira fracassada. Você não pode julgar alguém que é uma bênção, mas tem uma vida familiar complicada, que é uma bênção, mas tem uma saúde complicada. Aí ele prega sobre cura, mas ele está doente. Não tem nada a ver a cura com a doença, porque não é ele que vai curar. Então, Deus está deixando registrado para que a gente aprenda que aqueles que Deus escolhe, que são chamados santos, são amigos de Deus e são segundo o seu coração, falham. Então, que também passam por provas e grandes dificuldades e choram. Então a gente tem que aprender com esses erros. A gente precisa aprender. Com a família de Davi, a gente vai aprender agora, não sei se é uma aula ou se é 2 aulas, mas a gente vai aprender com a família de Davi. Davi, a Bíblia diz assim que ele era um homem que teve muitas dificuldades e problemas. Depois que ele venceu Golias, foi-lhe apresentado uma mulher. Davi já era filho de um casamento, de uma traição. Davi já não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Olha como é complicado a família de Davi. Jessé era o pai. Já com 60 e poucos anos foi quando foi pai de Davi. Quando Davi matou Golias, Jessé deveria ter 70 e poucos anos. Então Davi não é filho da mulher de Jessé. Não é. Davi é filho de uma outra mulher, cujos seus irmãos não o aceitavam. Então vê a situação de Davi, como vai refletir nisso. Davi é fruto de um relacionamento já de pecado. Por isso que ele vai dizer no Salmo 51: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu a minha mãe. O Salmo 51 ele diz:
Em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ele não está falando do pecado de Adão, ele está falando do pecado de que a mãe dele não era a mulher original do pai. É disso que ele está falando. A Bíblia vai citar o verso que Davi não é reconhecido pelos seus irmãos como irmão, não é. Eu vou achar um salmo para ler com você, que Davi não é. O Salmo 69. O Salmo 69 é o Salmo de Davi, é o desabafo de Davi por causa dos seus irmãos. Livra-me, Deus, das águas, entraram até a minha alma. Atolei no profundo lamaçal, onde não pode estar o meu pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Os irmãos dele faziam isso com ele, os mais velhos. Entendeu? Os mais velhos faziam isso com ele. E ele está fazendo uma reflexão. Veja o outro verso, o 4. Aquele que me aborrece sem causa, que é os irmãos dele, eles me aborrecem sem causa. Eu não tenho culpa de ter nascido na família. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que eu. Então ele vai dizendo que os irmãos dele faz ele devolver aquilo que ele não furtou. Quando faltava uma ovelha, ele tinha que devolver a ovelha que ele não tinha perdido. É isso que ele está dizendo: restituir aquilo que eu furtei. Os irmãos dele forçavam. Tu me conhece. O verso 7 ele diz assim, ó. O verso 7 ele diz assim, ó: eu tenho suportado afronta, confusão cobriu meu rosto, tenho me tornado um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Ele está fazendo uma reclamação dos irmãos dele. Esse salmo, ele faz uma reclamação. Aí o verso 11 ele diz: por me veste de pano, de saco, e sou provérbio na boca deles. Aqueles que assentam à porta falam contra mim. Eu sou a canção dos bêbados. Então ele vai dizer, o verso 19, ele vai dizer assim: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e a minha confusão diante de todos os meus. O Senhor conhece a minha afronta e a minha vergonha de ser filho de uma mulher que não tem marido. Essa é a situação. Então, para você conhecer a história de Davi, essa é a história de Davi. Mas o texto vai dizer assim, e eu marquei para ler com você, que no 2 Samuel, capítulo de número 6 e o verso 14, ele vai derrubar Golias lá no capítulo 17 de 1 Samuel, mas nesse versículo ele vai ter a primeira esposa. Capítulo 6 e o verso 14, deve ser... Deixa eu achar o verso. É 16, veja o verso 16. 1 Samuel 16. Atormentado, não. Mical é dada. Verso 20, acho que é 26. A Bíblia diz assim que Mical é dada, a filha de Saul. Verso 20. Mical e a outra filha de Saul amava Davi. Davi tinha duas mulheres que amavam ele. As duas filhas, a mais nova e a mais velha. A Bíblia diz que Saul dá a mais velha para um outro homem e dá Mical para Davi. Mas ele não dá para Davi Mical, ainda sabendo que ela amava Davi. Saul vai arrumar um pretexto para matar Davi. Vai dizer: se você me trazer 100 de filisteu, propúcio de filisteu, eu vou te dar a minha filha. Ele tinha que matar 1000 filisteus. Ele tinha que matar 1000 homens, arrancar os prepúcios do homem e trazer para Saul, para casar com a filha. Davi fez isso, não morreu, sobreviveu e matou e trouxe e casou com Mical. Mical amava a Davi. Entendeu? Mical amava a Davi. A Bíblia diz assim, só que tinha um problema, que esse é um problema muito sério. Davi era um homem de Deus, cujo coração estava em Deus. Davi amava ao Senhor. Então quando Davi assume, a Bíblia diz assim, que quando Davi vai assumir o reino de Israel, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a arca da aliança, buscar a presença de Deus para trazer para Israel. Então ele veste um efode de linho, que era uma vestimenta de linho branco até o joelho, que os sacerdotes faziam isso e os reis. Então ele veste isso e deixa a coroa e deixa todos os apetrechos real
e vai dançar na presença da arca, enquanto as filhas de Israel batiam os pandeiros. A sua mulher fica olhando da janela, não desce para acompanhar, e fica olhando para ele dançar, e vai dizer: voltando Davi de abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo hoje aos olhos das suas servas. Com que vergonha se descobre qualquer vadia. Isso aqui é quando alguém arruma uma mulher que não teme ao Senhor, e que ele vem à igreja, que ela vem à igreja, e que vem servir ao Senhor, e ela acha que ele vem atrás de alguém, ou que está olhando para alguém, ou que está se apresentando para alguém. Essa é a situação de Mical. É quando alguém casa com Mical, quando alguém tem um coração voltado para Deus, mas a sua mulher é carnal, a sua mulher não consegue dominar e tem medo de perder o marido, então ela começa a impedi-lo de fazer as coisas de Deus. Só vem na igreja se for com ela, só participa se ela estiver junto. Essa é Mical. Essa mulher vai ficar estéril, não vai gerar filho e vai ser dada para um outro homem, porque agora ela começa a tratar aquilo que é espiritual como se fosse físico. Então aqui é a primeira dificuldade de Davi, é o símbolo. Mical é o símbolo de muitas mulheres hoje. Mical é o símbolo de muitas mulheres que impede os homens de servir a Deus. Mical é o símbolo de mulheres que ficam em casa assistindo televisão e não querem que os maridos saiam. Mical são as mulheres que vão ficar estéreis espirituais, estéreis fisicamente, estéreis que não vão produzir nada, porque os seus maridos têm um coração segundo o coração de Deus e querem servir, mas elas têm um ciúme que não se controla. As Mical morre de ciúme dos maridos, beliscam eles, elas têm medo deles saírem e trocar elas por uma mulher de Jerusalém, por alguém que toca pandeiro, por alguém que toca trombeta. Elas ficam desesperadas, e se as outras cantarem, então aí as Mical fica doente, irmão, fica doente. Elas olham para o altar e olham para o marido, olham para o altar e olham para o marido. É Mical. Mical é assim. O cuidado do marido, irmão, ele olha só assim no culto, ó. Quando ele chega em casa, é uma luta tremenda, que ele consegue balançar a cabeça, porque ele está assim, ó. É a Mical. Ela senta do outro lado da igreja e ela começa a achar ele. Mical são as mulheres da janela, mulheres que não se envolvem com nada, mulheres que não tocam pandeiro, mulheres que não vêm para consagração, mulheres que não cantam com as irmãs, mulheres que não fazem coxinha, mulheres que não vão para a porta, mulheres que não evangelizam, mulheres que não fazem política, mulheres que não fazem culto ar livre, mulheres que não limpam a igreja, mulheres que não participam de regência, mulheres que não querem participar de nada, só querem ficar na janela observando o marido. Essa é Mical. Diga a essa irmã: conheça Mical. O medo dela perder é porque ela já perdeu. O medo dela perder é porque ela perdeu. Você vai ver que ela não vai ficar com Davi aos olhos da sua serva, expondo a sua vergonha, como se as mulheres de Israel estivessem olhando para as pernas de Davi. E a Bíblia diz assim, que o verso 21, coloca o verso 21, Davi vai falar com ela, Davi vai tentar explicar para ela. Disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, a quem escolheu a mim antes do seu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, perante o Senhor eu tenho me alegrado. Ainda mais do que isso, eu envelhecerei, me humilharei, os meus olhos das servas de quem falaste serei honrado. Davi disse: dessas mulheres em que você está criticando, elas irão me honrar.
porque eu ainda humilharei mais diante de Deus e servirei mais. Ele está dizendo: Deus vai me honrar, vai te abater, mas estas mulheres com quem você está falando, eu serei honrado. Então ela está numa situação complicada, essa filha de Davi. Aí o verso disse que Davi se levanta e vai. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua Essas são as Mical. Mical que elas mandam os maridos dormir na minha casa. Eu estou quase fazendo um alojamento de pastores, de obreiros. Eles mandam lá. Fica lá com o pastor. Se você não entra, se você passar de tal hora, fica lá com o pastor. Que bom seria que ficasse na casa do Senhor, que dormisse na casa de Deus, para ele aprender o temor do Senhor e a beleza da tua santidade. Essas são as Mical. Essas são as mulheres que fazem dos maridos uma luta tremenda. Eles são infelizes, porque nenhum homem casou para ser dominado. Nenhum homem, ainda que ele submeta, mas não submete por causa da mulher. Ele submete por causa da família, por causa dos filhos, por causa da casa, por causa da vergonha, por causa do sogro, por causa da sogra, por causa da igreja, mas não é por causa dela. Essas são Mical. Mical são assim. Mical às vezes só vai homem no carro, mas ela tem que ir junto. Ela encosta lá e vai junto também. Ela não larga. Mical é assim. Então Davi tem a primeira esposa, Mical. Tem uma outra mulher, que eu vou partir para a vida de Davi, mas eu vou falar sobre essa outra mulher, chamada Abigail. 2 Samuel capítulo 25, verso 18, foi quando Davi fugiu e Davi casou com essa mulher, chamada Abigail. Ela já era casada com um homem chamado Nabal. Esse homem era louco. E a Bíblia diz que 1 Samuel capítulo 25, verso 18, esse Davi encontra com essa mulher, chamada Mical, Abigail. E então quando Davi resolve matar o marido dessa mulher, por causa de comida, essa mulher, 400 homens armados, sem família, abandonada no deserto, sem casa, sem justiça, não obedece ninguém. Essa mulher consegue arrumar comida, arrumar 200 pão, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo passado, e pôs sobre jumentos. Olha só essa mulher extraordinária. E disse aos seus jovens: adianta de mim, eis que vos seguirei de perto. Ele diz: corre com os jovens, corre na frente. E porém não declarou ao seu marido o que ia fazer, porque ele era louco. Aí o verso: sucedeu que andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro, e encontrou-se com ele. Ela encontrou com o exército de Davi, com 400 homens. Quando ela se encontrou, e disse Davi: na verdade tenho guardado que esse tem o deserto, nada faltou de tudo que tens, e ele me pagou mal por bem. Seu marido me pagou mal. Assim faça aos seus inimigos de Davi outro tanto, se deixar até amanhã. De tudo que tens, até um menino, vai morrer tudo, até o menino morre. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, postrou sobre o rosto diante de Davi e se inclinou. Aí o verso 24, ela vai narrar: e lançou os seus pés e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, foi eu que errei, não impute ao meu marido. E deixa, pois, falar a tua serva ao teu ouvido, e ouve a palavra da tua serva. Meu senhor, agora não faças este homem de Belial. Meu marido é um homem endemoniado. É isso que ela está falando, de Satanás. A saber, Nabal, a impressão do seu coração, porque tal ele é. Qual o seu nome? Nabal quer dizer filho de Belial. E o seu nome, a loucura está com ele. A tua serva não viu os jovens, nem meu senhor que enviaste.
Aí a Bíblia diz assim: agora pois meu Senhor, vive o rei, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvasse. Agora pois quais Nabal seja teus inimigos, e que procura o mal contra meu Senhor. Agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor, os jovens que andam após a pisada do meu Senhor. Perdoa pois a tua serva a transgressão, porque certamente fará o Senhor a tua casa firme, meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti em todos os teus dias. Levanta-se algum homem para te perseguir, para te procurar tua morte, então a vida do meu Senhor será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor. E meu Deus, porém, a vida dos teus inimigos juntará longe, no meio do covo de uma funda. Ela está falando com ele. Há de ser que, usando o Senhor, o meu Senhor, conforme todo o bem que tem dito, a ti tiver estabelecido como chefe sobre Israel. Ela vai dizer assim: não manche a tua mão com o sangue de um homem filho de Belial. Ouve a tua serva. E a Bíblia diz: e o ânimo de Davi se acalmou. E ela se levantou e entregou. E o texto vai dizer assim: e Deus matou Nabal. Deus foi lá e matou o marido dela. E sendo avisado a Davi que Nabal era morto, mandou os seus homens buscar Abigail para ser a sua mulher. E quando os homens chegaram na sua fazenda, disseram: o Senhor Davi mandou-lhe buscar. E ela se inclinou e disse: seja feita a vontade do meu Senhor. E montou no jumento e foi embora. Todo homem precisa casar com uma mulher, Abigail, apaciguadora, sábia, usa a palavra no tempo certo, não é uma vitrola descontrolada, uma mulher que acalma, uma mulher que fala com temperança, uma mulher que sabe a hora de falar, uma mulher que convence um homem armado a deixar as armas e faz parar o exército. Todo homem precisa casar com uma mulher assim, uma mulher sábia, inteligente. Eu tenho uma tia, a minha tia é alvoroçada, entendeu? E meu tio é tranquilo, mas tranquilo. Meu tio, para morrer e for de infarto fulminante, vai demorar 3 dias. Se o infarto for fulminante, porque ele é tranquilo. E um dia, pastor Jesus, ele perdeu a paciência. Para esse homem perder a paciência, tinha que ser muita coisa. Ele queria arrumar o carro e o carro não funcionava. Ele queria vir com a gente na nossa casa. Ele morava em Campinas e o carro não funcionava. Ele perdeu a paciência. Minha tia também queria vir. Ela estava com as crianças tudo arrumadinho. Meu tio bateu a mão assim em cima do capô do carro e disse: vou tacar fogo nessa porcaria. Minha tia rapidinho arrumou um litro de álcool, jogou no motor e tacou fogo. Aí ele saiu correndo para buscar um pano para apagar o fogo, e o fogo tomando conta, e ia jogando água, e meu tio apavorado, e meu tio falando, e ela dando nada, bravo com ele, e ele falou assim: você está maluca, mulher? Ele falou assim: não tô não, você que falou que ia tacar fogo, né, já taca logo, isso aí não presta mesmo. Então, Abigail é uma mulher sábia, Abigail é uma mulher dominadora no seu tempo certo. Ela desarma um exército, ela abaixa toda a ruindade de um homem. Davi, um homem visionário, tomou essa mulher para ser a sua esposa. Todo homem precisa casar com uma Abigail. Olha que Davi teve uma mulher terrível, mas ele teve uma mulher extraordinária chamada Abigail. Não é sobre esta mulher que eu quero compartilhar com você. Eu estou fazendo uma introdução sobre a vida dele. Então, só para você ver que não é o problema das mulheres de que faz um homem se arruinar. O problema está em Davi. Davi, a Bíblia diz assim que Davi, ele traiu a si mesmo. Davi traiu a si mesmo. A Bíblia diz: Davi traiu a si mesmo. A Bíblia diz que quando, segundo Samuel capítulo 11, o verso 1, quando era o tempo dos reis ir para a guerra, a Bíblia diz, quando eram os reis, segundo Samuel, capítulo 11, verso 2, então apanhou Davi suas vestes, rasgou também. Não, segundo Samuel 11, é 11 primeiro. Daí, quando era o tempo de sair para a guerra, Davi,
enviou os seus servos, ficou no palácio e começou a andar para lá e para cá no palácio. E não foi muito tempo de andar no palácio, porque quem não tem nada o que fazer, arruma o que fazer. Davi encontrou a mulher chamada Betseba. Davi tinha uns 40 e poucos anos, Betseba deveria ter uns 20 ou 30 anos. A mulher era muito bonita e muito formosa e estava tomando banho sem roupa. E do lugar que ele estava, ele avistava a mulher. Achou que a mulher tomava banho só uma vez sem roupa? Você acha que Davi foi lá e viu ela tomar banho sem roupa e uma vez e ela já mandou? Não, era tarde, ela ia tomar banho e Davi ia lá para vê-la. E a Bíblia diz que o texto é que, onde está o pecado de Davi? Deuteronômio capítulo 20, o verso 2. Quando se saíam para a guerra, a lei da guerra, todos os homens de Israel deixaram de seguir. A Bíblia diz assim que Deuteronômio 22, quando se saía para a guerra, será que quando os achardes para a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? O verso 3, dirigir-se aos filhos de Israel, chegasse à peleja com seus inimigos, não amoleça o vosso coração, tremais os vossos temorizai. O verso 4, aí está a lei da guerra, o vosso Deus que será convosco, pelejar o vosso... Quem deveria adiantar na frente do povo era o líder. Mas Davi ficou no palácio e mandou. Esse é o pecado de muita gente. Aqui está o pecado de muitos maridos, que em vez de ele adiantar na peleja, ele manda a mulher. Em vez de ele adiantar na peleja, ele manda os filhos. Foi o que Davi fez. Em vez de ir para a peleja, ficou no palácio. Sentiu-se seguro porque já estava construído o templo. Sentiu-se seguro porque o palácio dele já estava pronto, já tinha recursos para a construção do templo. Sentiu-se seguro porque já tinha dominado a maior parte dos seus inimigos. Agora, em vez dele ir para a peleja, ele ficou em casa. É o problema de muitos líderes, é o problema de muitos pastores, é o problema de muitos maridos que ficam dormindo, não vêm para a escola dominical e manda a mulher, manda os filhos. É o problema de muitos obreiros, é o problema de muitos chefes de família, é o problema de muitos pastores de igreja. Vai lá, mas ele não aparece. Vai lá, mas é ele que deveria estar na frente, pastor Jesus. É ele que deveria puxar a fila. Porque quem não arruma o que fazer, Satanás prepara para ele o que ele deve fazer. E aí Davi, porque quem não tem o que fazer, vai para a tela do computador, vai para a tela do celular, vai para a tela da televisão. Quem não tem o que fazer, vai arrumar o que fazer. E aí Satanás vai colocar alguém lá para falar com ele, vai colocar alguém lá para ele fazer um clique lá e ter um comentário. Ele vai dar uma olhada para os lados, não tem ninguém, só está ele no palácio, pastor Jesus. A mulher não está, os filhos não estão, só está ele andando no palácio. Ele vai clicar lá. Foi o que Davi fez. Se não tem o que fazer, as pessoas arrumam a chácara, um sítio, vai comemorar em família, vai fazer churrasco. Se não tem o que fazer, as pessoas vão para a piscina, vão achar o que fazer. Deveriam estar na igreja, na escola dominical, deveria estar ensaiando no coral, deveria estar tocando na orquestra, deveria estar na porta do templo, deveria estar podendo glorificar o nome do Senhor no ministério de louvor, deveria estar dando aula na escola dominical, mas eles estão passeando no palácio, porque a casa já está pronta, o carro já está na garagem, já tem alguns anos de empresa, os filhos já estão crescidos. Eles acham que Satanás não está trabalhando. Aí de repente, sabe o que acontece? Acontece isso. Alguém vem e quer resolver o problema dizendo assim: pastor, eu quero entregar a congregação. Por quê? Porque eu cliquei num botão para falar com uma pessoa, com a Maria, e não era a Maria, era um João disfarçado de Maria. E o João diz para mim: o senhor é fulano de tal, pastor da igreja tal, mora na rua tal, sua mulher é tal, e se você não me der 5.000, eu vou mandar aqui a mensagem para sua mulher e vou mandar para o seu pastor.
Quem anda no palácio vai encontrar com a Betseba deitada, tomando banho. A Betseba não tem nada, a Betseba está no seu dia a dia. Era Davi que está no lugar errado. Não é a Betseba que está no lugar errado, era o Davi que está no lugar errado. Não são as pessoas que estão lá, irmão. Quem está no inferno, está no inferno. É quem está procurando o inferno que está no lugar errado. É quem deveria estar no altar que está no lugar errado. É quem deveria estar orando que está no lugar errado. É quem deveria estar cultuando que está no lugar errado. Quem deveria estar acompanhando a família que está no lugar errado. Então, se está no lugar errado, vai ter consequência, porque Satanás não tira férias. E aí? Mandou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. O que eu faço? Não faz nada, assume. Falei para o irmão, e ele entregou a congregação. A pessoa era lá, não sei de onde, do Nordeste, mas na verdade o João era da cidade dele. Andando no palácio no dia de culto, no dia de reunião de obreiro, andando no palácio sem ter nada o que fazer, a arca do Senhor, pastor Jesus, lá no meio da peleja, o exército cansado, o pastor suado, lutando, e o irmão andando no palácio, de canal em canal, de site em site, passeando pelo palácio. Aí a Bíblia diz assim: do terraço, Davi abriu um precedente e mandou buscar Betseba. E a Bíblia diz que aqui começa a ruína de Davi. Davi deitou com ela. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, eu não sei quantas vezes, até que ela disse: estou grávida. Aí desencadeou uma cadeia de mentira, porque quem está em pecado mente mais do que Satanás. Quem está em pecado mente mais, tudo que ele fala é mentira. E Davi começou uma mentirada, começou porque a mentira alcançou Abraão, como eu preguei terça-feira passada, alcançou Isaac, alcançou Jacó, alcançou a mulher. É uma geração de mentira, e quem começa a mentir é quem está em pecado, começa a mentir. E assim ocorreu na casa de Davi. Davi começou a mentir, mandou chamar o marido da mulher, e a mentir, organizou uma festa para o marido ficar, e a mentir, deu bebida para o homem, e mentir, mandou o homem descansar, e mentiu. O homem não quis descansar, preferiu ficar do lado de fora, era mentira. E o que mais matou Davi foi quando o homem disse: eu não deito na minha cama com a minha mulher, porque Davi queria que ele deitasse com ela para dizer que o filho era dele, e naquele tempo não tinha como tirar a radiografia para dizer de quem era o filho. Então, deitando com ela, o filho seria dele, e ele, sem saber, deitou na porta do palácio e não foi para casa. E quando amanheceu, ele disse: como poderia eu deitar com a minha mulher, tomar banho na minha casa, vir trocar as minhas vestes, se a arca do meu Deus está no campo de batalha e os teus filhos estão todos cansados? Como faria eu esse pecado diante do Senhor? E isso foi como uma flecha no coração de Davi. Então Davi resolveu matá-lo. E o matou. Ele mesmo levou a carta de morte. Davi diz: coloca esse homem na frente da guerra, no lugar mais difícil, e quando o inimigo avançar, vocês recuem e deixem ele morrer. Joabe fez. Aproximou-se das muralhas, e quando começaram a tacar flecha, ele recuou, e Urias morreu. Mentira. E uma mentira foi gerando outra mentira. Davi traiu a confiança do homem mais perto que ele tinha, e começou a gerar uma mentira. O que eu trouxe para mim concluir hoje com você é que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal.
E Davi agora começou a gerar frutos de casamento extraconjugais. Porque o pecado abre uma porta, e Satanás acha com legalidade. Sabe o que é legalidade? Eu estava falando na sede domingo. O que é legalidade? É o direito que Satanás tem de agir dentro da família. Eu estava lendo a passagem da Bíblia lá em Piracicaba, e dizendo aos irmãos que quando Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele vai à terra dos Gadarenos, e chega lá, ele expulsa o demônio daquele homem endemoniado que estava nos sepulcros, e o demônio fala para ele: não nos manda embora dessa terra, deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus diz: vai. Alguns perguntam: por que Jesus deixou eles entrar nos porcos? Porque não era legal criar porco em Israel. Era ilegal. E Satanás trabalha em cima da ilegalidade. Se eu tenho uma empresa e eu solto nota fria, Satanás trabalha em cima da ilegalidade. Se eu tenho um casamento e eu trabalho em mentira, Satanás trabalha em cima da ilegalidade. Aquela ilegalidade é uma porta por onde Satanás entra. Pode orar, pode expulsar. Ele sai pela porta da frente e entra pelo do fundo, por causa da ilegalidade que está ali, da legalidade que dá para ele ficar ali. Então o que eu estou dizendo é que Davi abriu uma legalidade para Satanás trabalhar na família dele. E aqui começa a ilegalidade. Davi começa um casamento ao ponto que você vai entender que o que Davi fez parece um negócio comum. Ele deitou com uma mulher chamada Betseba, uma mulher bonita, e ele trouxe a mulher bonita para dentro. Já tinha 2 mulheres, 3 mulheres, ele trouxe para dentro da sua casa. O filho dele, chamado Salomão, que era um dos homens mais bonitos, morreu com 58 anos e teve relação com mais de 1000 mulheres. Teve 1.700 esposas e 300 concubinas. Ele abriu uma porta de ilegalidade. O rapaz morreu novo, com 58 anos. É uma porta que abriu. É uma porta da mentira que abriu. É uma porta do pecado que entrou, que não afeta só o cabeça da casa, não afeta só o pai, não afeta só a mãe. Mães que mentem gerarão filhas mentirosas. Davi vai abrir esta porta da prostituição. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, capítulo 6, e o verso de número 16. Você deve fugir da prostituição, porque todo pecado que o homem comete, ele peca fora do corpo. Ele fuma com a boca dele, ele bebe com a boca dele, ele briga com a boca dele. Mas quando ele trata da prostituição, não sabeis o que se ajunta com uma meretriz faz o mesmo corpo com ela? Torna os 2 corpos um só. Se tem um demônio lá, o demônio passa para cá. Se tem uma doença lá, a doença passa para cá. A legalidade dá direito a Satanás sair de uma prostituta e entrar num homem de Deus pela relação sexual. Esse homem nunca mais será fiel se essa mulher com quem ele teve relação é uma mulher que tem uma pombagira. Esse demônio sai dela e entra nele. Não sabeis? Foge. O verso 18, ele vai dizer: foge da prostituição, foge. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui peca com o seu próprio corpo. Foge. Quem se ajunta em relação sexual com alguém, forma-se um corpo com ele. E a Bíblia vai dizer que isso é pecado. É o pecado que deixa marcas. É um pecado que deixa sequelas. Foge. Números capítulo 23, verso 28. Balaão vai dar conselhos. Quando Balaão vai dar conselho, então Balaque levou-a consigo no cume de Peor.
Você sabe o que é Cume de Peor? Balaão foi o profeta contratado para amaldiçoar a nação de Israel. Balaque, o rei dos Moabitas, o contratou por peso em ouro, para ele amaldiçoar Israel. Então ele fez 7 montes para avistar Israel e amaldiçoar Israel. Não teve como amaldiçoar Israel. Toda vez que ele foi levantar a mão, o Senhor mudou a boca dele e ele abençoou Israel. Toda vez, quando foi no último monte, a Bíblia diz que ele diz: leva no monte a Baal Peor, ao cume de Peor. Peor quer dizer fenda. Você já entendeu, né? O que o hebraico vai dizer, né? Peor quer dizer fenda, monte da prostituição. É isso aí que ele levou. Levou consigo ao cume, ao monte de Peor. Baal Peor era o deus da prostituição. Era o deus em que os homens se despiam e todas as mulheres se despiam. E eles tinham relações sexuais livres. Quando você entende esse texto, o texto vai dizer que Números 25 e primeiro, Balaão vai dar conselho, dizendo: não tem como amaldiçoar esse povo, mas se eles se prostituírem, se destrói eles. Então Israel se deteve em Setim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos Moabitas. Foi o que Balaão falou. Não adianta orar, não adianta fazer praga, não adianta fazer benzimento, não adianta fazer feitiçaria, não adianta nada. Esse povo não tem o que pega eles. Mas se eles prostituírem, o texto vai dizer, Números 31 e 16, Balaão não pôde amaldiçoar, mas deu um conselho. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram na ocasião dos filhos de Israel a prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação e começou a morrer gente. Por quê? Porque Baal Peor quer dizer o Deus da fenda, o Deus da prostituição. Balaão diz assim: eu não posso parar eles, mas se eles prostituírem, se eles olharem a internet, se eles usarem sites de pornografia, se eles olharem mulheres nuas, se elas olharem homens nus, se elas entrarem na impureza, tem liberdade para destruí-los. Pode destruir. Destrua o casamento, destrua a família, destrua a vida financeira, destrua o corpo, destrua, tem uma porta aberta. É isso que Balaão aconselhou. O texto vai dizer a vocês, eu estou lendo para vocês, que tudo isso vai desenrolar na vida, que é o pecado da prostituição. Entrou na casa de Davi. Eu vou parar aqui porque a gente vai continuar. Terça-feira que vem eu vou dizer para você que o filho de Davi desonrou a filha dele. A força. Eu vou dizer que o filho mais velho dele deitou com as 5 mulheres dele, na frente de todo mundo. Quem é que começou essa praga? Quem é que chorou a morte dos seus filhos prematuros? Davi. Vou tratar você para você ver a família dele. Davi cuidou de guerra, venceu peleja, destruiu o inimigo, mas destruiu a sua família. Agora para você pensar. Você aconselha jovens, você aconselha homens, aconselha mulheres. Satanás investe pesado. Pesado, Satanás está investindo pesado. Mas a Bíblia diz para nós nos guardarmos, nos livrarmos.
A frieza permeia o meio da juventude, a frieza permeia o meio dos adolescentes, e conha livremente sobre os canais para poder assistirem e verem aquilo que não agrada a Deus, e eles estão caminhando em passo largo para suas próprias destruição. Satanás está armando laço, Satanás está querendo destruir. Pensa que Satanás diz: não, eu vou tirar o jovem da igreja, eu vou tirar o adolescente da igreja, eu vou tirar o menino que está beijando com a menina da igreja. Se Satanás pensasse só nisso, ele era muito frouxo e muito pouco. Satanás está pensando na família dessa jovem, na família desse rapaz, nos filhos que ele vai ter. Ele vai marcar a família dela pelo resto da vida, ele vai marcar a família desse rapaz pelo resto da vida. Ele vai lutar para ser feliz e não vai conseguir ser feliz, porque entrou pela porta errada do caminho da prostituição. Então foge desta praga, se assegura em Deus e seja feliz pela sua vida e pelo seu casamento. Aleluia. Foge. Glória a Deus. Foge. Murahaba-shuri que rezes. Não adianta eu continuar, porque eu não vou terminar mesmo. E olhe para pensar. Hoje eu li isso. Eu não sabia, Frank. Fiquei sabendo hoje. Olha que eu já li, hein? Eu tornei a ler um livro que eu estava lendo e descobri hoje, parece que eu não li esse negócio, que Absalão, que Salomão, com 58 anos morreu e fez tanto sexo e teve 1000 mulheres. Desenfreou a sua vida, diminuiu o prazo de vida. No caso do pai, que já tinha mulheres, ainda foi tomar a mulher do outro que não era dele. Aí o profeta levantou e disse assim: a espada não apartará da sua casa. Olha que profecia terrível. A espada não apartará da sua casa. O Senhor te perdoará, mas a espada não apartará da sua casa. Para pensar, meu irmão. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Alguém fala assim: não é, a gente vai terminar sobre Davi a semana que vem, mas Davi se converteu de uma tal forma que na sua velhice, uma jovem virgem foi colocada para esquentar o rei. Sabe o que é isso? A moça tinha que deitar na cama dele e abraçá-lo toda noite para ele dormir. E sabe qual é o texto mais lindo? E Davi não a tocou. Você parou para pensar isso? Ele teve a maior dificuldade com a sua casa, viu seus filhos morrerem, viu o irmão matar o outro, mas na sua velhice, Abisai aquecia o rei toda noite, colocava o seu corpo no corpo dele e fazia ele dormir, e ela dormia nos braços dele. E eu não sei quantos meses e nem quantos anos. O que eu sei é que a Bíblia diz: e ele não a tocou. E quando ele morreu, ela